Vamos falar hoje da paraxá da nossa semana. A verdade é que são duas parashiot que a gente tem nessa semana. A gente tem a paraxá Tazria e a paraxá Metzorá. Então, são duas parashiot que basicamente falam do mesmo assunto. As duas parashiot, elas vão falar sobre o terrível Lashon Hará. Não só o Lashon Hará, vamos ver algumas causas de uma doença espiritual chamada Tsarat, e essa doença ela atacava de uma maneira que apareciam manchas na pele da pessoa. Vamos tentar pegar alguns aspectos para, de novo, aquele mesmo conceito de tentar trazer para a nossa vida. O Tsarat, essa doença, ela já não aparece mais nas nossas peles, nas nossas roupas, nas nossas casas, mas os efeitos negativos e todas as causas que levavam a Tsarat, elas continuam manchando a nossa Neshama, diretamente na nossa alma. Então vamos tentar entender o quanto a gente pode trazer isso para a nossa vida, o quanto a gente tem que ser cuidadoso com alguns aspectos, em especial do uso da nossa fala. E uma novidade, né, que o grande problema do Lashon Hará não é a nossa língua, são os nossos olhos, a forma como a gente olha as situações, a forma como a gente olha para as pessoas. Esse é o verdadeiro causador do Lashon Hará. Então, por isso, a gente tem que tentar trabalhar, Bezrat Hashem, até mais nos olhos do que na língua. Óbvio que a língua, Deus ele já colocou para a gente duas travas. Ele já colocou os dentes, já colocou os lábios para a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Então, quando alguma coisa tem duas trancas, é porque tem que ficar muito bem fechado, e é isso que a gente tem que tomar cuidado na vida. Mas vamos tentar ver que também os olhos têm um efeito muito importante, a forma como a gente vê a vida, se a gente vai estar sempre reclamando de tudo ou tentando ver as oportunidades, tentando sempre ver o positivo de cada situação. Alguém me falou hoje na aula, um dos alunos, eu não sei se tem a ver ou não, mas a gente sabe que tudo é Mina Shamayim. A mancha de Tsarat é chamado de Nega Tsarat. A nega é a mancha. E um aluno falou, Rav, será que é porque é negativo? A nega é olhar as coisas de forma negativa. Não sei se é ou não é, se essa é a etimologia daí que veio a palavra negativo, mas que é Mina Shamayim, é Mina Shamayim. Vamos tentar sair dessa aula pessoas mais positivas, pessoas que conseguem sempre procurar as coisas, o lado bom da vida, e assim vai ser bom para os outros e vai ser bom para a gente mesmo também. Na semana passada, vamos só tentar fazer uma conexão. Na semana passada, a gente leu a Paraxá Shemini e a Paraxá terminou falando sobre Kashrut. E a Kashrut a gente sempre associa só com a nossa parte alimentar, mas a verdade é que a Kashrut ela está explicando sobre pureza e impureza dos animais, porque não é só em relação ao consumo dos animais. Os animais que têm impureza, por exemplo, tem animais que não são kasher, inclusive a carcaça desses animais, quando a gente entra em contato com o corpo desses animais, eles também transmitem impureza espiritual. Então, por mais que a kashrut, obviamente, está muito associado com as leis do que a gente pode consumir, mas, mesmo assim, a gente também tem aqui muito conectado também com o conceito de pureza e impureza dos animais. Logo depois, nessa paraxá, vai começar a tratar sobre pureza e impureza dos seres humanos. A linguagem Tazria é quando uma mulher der à luz. Tazria vem da linguagem Zera. Zera é uma semente. Então, quando a mulher der à luz a um filho ou a uma filha, ela vai entrar num estado de impureza espiritual. Antes de explicar de onde vem essa impureza, só uma primeira pergunta, e isso é muito importante a gente prestar atenção. Os nossos sábios questionam, na semana passada, a gente falou de pureza e impureza dos animais.
E nessa semana a gente vai entrar em pureza e impureza dos seres humanos. Não deveria ser o contrário? Quer dizer, se o homem ele é o centro da criação, a gente não deveria ter sido mencionado antes? E, obviamente, a mesma pergunta também na criação do mundo, na Parashá Bereshit, que o mundo inteiro foi criado e, por último, o ser humano foi criado. Então, quer dizer, aonde está a importância do ser humano se tudo foi criado antes da gente? Então, os nossos sábios explicam assim em Bereshit, e a mesma coisa vale aqui sobre a pureza e a impureza dos animais e dos seres humanos. O ser humano, óbvio, ele é o centro da criação, a gente nunca pode esquecer isso, por mais que a gente tenha uma grande obrigação com o meio ambiente, a gente tem uma proibição muito grave da Torá de causar nos animais qualquer tipo de sofrimento, que é um sofrimento sem nenhum benefício para o ser humano. Então, a gente não pode ser cruel com os animais, a gente não pode fazer nenhum tipo de brincadeira que machuque os animais, e isso tem no Talmud punições graves, até mesmo por pessoas que não tiveram misericórdia dos animais. Então, a gente sim pode usar os animais quando isso traz benefícios para o ser humano, mas a gente não pode causar nenhum sofrimento desnecessário para um animal. Mas não pode nunca esquecer que o centro da criação, todo motivo da criação do universo é o ser humano. Então, uma das formas de enxergar que nós somos criados, por último, é Deus quer dar para a gente o mundo inteiro pronto, para quando a gente vier aqui para o mundo, tudo está a nosso serviço, para a gente poder usar isso e poder elevar todo o mundo material para um estágio espiritual, para um nível mais espiritual. Então, eu escutei uma vez uma frase para a gente parar para pensar, mas que o sonho de toda galinha é ser servida na mesa de Shabat, quer dizer, não tem elevação maior para um animal do que ele poder servir a gente quando a gente está conectado diretamente com Hashem. Isso transforma o material em espiritual, isso é o máximo de elevação que a gente pode dar para o mundo material. Quando um tzadik, ele usa o mundo material, ele eleva o mundo material, ele se eleva e eleva o mundo material junto com ele, só que, lo aleino, o contrário também é válido. Quando a gente cai espiritualmente, a gente leva o mundo material junto com a gente tira a espiritualidade do mundo material. Não tem nenhuma finalidade pior do mundo material do que ser usado para uma transgressão, para ir contra o que é a vontade de Hashem. Então, Deus primeiro escreveu a pureza e impureza dos animais, e só depois do ser humano para dar um aviso para a gente. Se você fizer o que é correto, você tem o potencial, a pureza e impureza dos animais, ela não muda. Se um animal é puro, ele vai ser puro a vida inteira. Se um animal é impuro, ele vai ser impuro a vida inteira. A gente falou semana passada dos sinais de pureza e impureza dos animais. O ser humano, ele pode mudar, mesmo um ser humano que está impuro, ele pode consertar essa impureza, ele pode se elevar, e é o que a gente está fazendo agora nessa época do ano, 49 dias da contagem do Homer. Não é só uma contagem quantitativa, é uma contagem qualitativa, é um potencial de pegar a impureza e transformar em pureza, de pegar coisas que não tem nada de sagrado e santificar o mundo material. Esse é o nosso propósito. Mas se Deus nos livre, a gente não está fazendo isso, então Deus dá um lembrete para a gente. Os animais vieram antes dos seres humanos. A barata foi feita, ela veio para o mundo antes dos seres humanos, se a gente não estiver usando o nosso potencial da maneira correta. Então, vamos entrar agora nos assuntos da Parashá. O primeiro assunto da Parashá começa a falar justamente da pureza e a impureza de uma mulher quando ela dá à luz. Então, vamos entender, quando a gente fala de impureza, muitas vezes as pessoas confundem o conceito de pureza e impureza com limpeza e sujeira. Não tem nada a ver com limpeza e sujeira material,
pureza e impureza é um estado espiritual. Então, o ser humano ele tem um potencial, todo potencial de vida ele está associado com pureza. E toda perda de um potencial de vida ele está associado com impureza espiritual. Se a gente pegar as maiores fontes de impureza, é justamente quando terminou um potencial. Então, um animal que morreu, qual que é o máximo nível de impureza espiritual? É quando um ser humano ele falece, porque aquele potencial de vida ele terminou, aquela alma que estava lá dentro daquele corpo, a alma saiu e aquele corpo agora ficou preenchido com impureza espiritual. Essa é a maior fonte de impureza, porque justamente pelo ser humano, ele tem o maior potencial dentro de toda a criação. Quando termina o tempo de vida de um ser humano, quando se separa o corpo e a alma, então aqui vai ser o maior nível de impureza espiritual. A impureza de um corpo é chamado de avota tumá, é o maior nível de tumá, a ponto de o corpo de uma pessoa não precisa nem encostar nesse corpo para ele passar impureza. Se a pessoa está embaixo do mesmo teto do que um corpo, então, por exemplo, alguém entra numa sala, alguém vai num velório, não precisa encostar na pessoa falecida para ter impureza espiritual, simplesmente entrar embaixo do mesmo teto, a pessoa ela já está com essa impureza espiritual de morte. Então, aqui, vamos entender por que, se a gente está falando que a impureza ela está associada com um potencial de vida, com o final de um potencial de vida, por que uma mulher que ela dá à luz, ela entra agora por um certo período de impureza espiritual? Então, a mesma coisa, por exemplo, quando a mulher ela tem o seu ciclo e ela tem a época que ela está nidá. Quando ela está nidá, por que ela fica impura? Porque agora ela tinha um potencial de vida, os óvulos que o corpo dela produziu são um potencial de vida, e quando termina o ciclo e esses óvulos que não amadureceram, eles são eliminados pelo corpo, então esse potencial de vida que ele não se transformou numa vida, isso se transforma em impureza, e a mulher tem que passar mensalmente por esse processo de purificação que envolve a mulher ela esperar um certo número de dias e fazer o mergulho na mikve. Só que a pergunta é, quando a mulher deu à luz, significa que o potencial, ele sim se cumpriu, porque aquele óvulo que estava dentro dela, agora ele se transformou numa vida, mas todo o tempo que essa vida está dentro do corpo da mulher, então ela seria como se fosse uma sócia de Deus na criação do ser humano. Quando esse bebê saiu de dentro dela, então agora fica, entre aspas, um vazio. Esse potencial dela, então agora terminou com o nascimento do bebê e agora ela entra também numa fase de impureza. Mas aqui uma grande pergunta, está escrito que se ela tem um filho homem, ela vai ter um certo número de dias de impureza, mas se é uma mulher, vai ter o dobro da impureza espiritual. Então, aqui tem as feministas de plantão, que já começam, tá vendo? Eu falei que essa Torá ela é machista. Por que quando nasce um homem tem menos dias de impureza espiritual do que quando nasce uma mulher? Isso é machismo, com certeza, e é justamente o contrário. Olha como o mundo está sempre olhando as coisas de forma distorcida, sempre enxergando. Isso tem tudo a ver com o próximo assunto da Parashá, que é o Lashon Hará, que é a Tzarat. A Tzarat, ela vem do Lashon Hará, ela vem do egoísmo, ela vem de olhar as coisas de uma maneira equivocada, e é isso que muitas vezes acontece, de pessoas que estão questionando que, olha, a Torá ela está sendo machista. É justamente o contrário. Vamos olhar da maneira correta, a gente vai ver que é exatamente o contrário disso. A gente falou que quando a mulher está com o bebê dentro dela, então ela tem aqui um potencial de vida. Quando esse nenê sai, então agora fica, entre aspas, um vazio dentro dela, e
como tem esse vazio dentro dela, entra impureza espiritual. Quanto maior é aquele potencial de vida que está dentro dela, maior é o vazio que fica. Significa que quando nasce uma mulher, a mulher ela tem um potencial maior do que o homem, porque a mulher ela tem, além da existência dela, ela tem dentro dela o potencial de gerar uma nova vida, como a gente falou, semelhante ao Criador do mundo. De certa maneira, ela tem uma sociedade junto com o Criador do mundo, ela também é uma criadora de vida, óbvio, tudo depende de Hashem, mas a mulher recebeu de Deus esse dom que ela pode ser uma geradora de vida. Já que a mulher tem um potencial maior do que o potencial do homem, então quando a nenê ela sai da barriga da mãe, então o potencial que era maior agora vai gerar uma impureza maior. Então é justamente o contrário. A impureza da mulher prova que a mulher é espiritualmente mais elevada do que o homem. Então o vazio que fica lá dentro é maior quando nasce uma mulher do que quando nasce um homem. Não tem nada de machismo, justamente o contrário disso. Então a gente já está pronto para ir para o próximo assunto, para Tzarat, essa terrível doença que atacava as pessoas e que continua atacando as pessoas, não de uma maneira visível como era antigamente, a ponto de muitas pessoas confundirem a Tzarat com aquela doença lepra. A lepra é uma doença que ataca a pele, mas é uma doença física. A Tzarat é uma doença espiritual que antigamente ela tinha uma manifestação física para a pessoa reconhecer e poder consertar esse erro dela. Ela vai ter que passar, a gente vai entrar nisso, Bezrat Hashem, a Parashá Metzorah, ela, que é a segunda Parashá que a gente lê nessa semana, ela vem falar principalmente de todos os processos que a pessoa tem que passar de purificação para poder, depois que ela teve essa tzarat, ela poder agora voltar para a vida normal dela. Então, hoje em dia, a gente não tem mais o Beit HaMikdash, a gente não tem como fazer mais o conserto da tzarat, então não aparecem mais as manchas do nosso corpo, mas a gente tem que saber que continua o Lashon Hara, a tzarat continua manchando diretamente a nossa Neshama. Por isso que a gente tem que ser tão cuidadoso com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Então, o primeiro ponto, como a gente falou sobre o tzarat, a tzarat, essa doença, ela tem algumas causas. Então, a causa mais conhecida, mas não é a única causa, é justamente o Lashon Hara. O que é considerado Lashon Hara? É falar mal de uma pessoa, causar qualquer tipo de dano para um outro ser humano. Pode ser um dano material, pode ser um dano espiritual, pode ser um dano psicológico. Qualquer perda que eu estou causando para uma outra pessoa, apesar do nome ser Lashon Hara, a língua ruim, não necessariamente precisa ser verbal. A pessoa não pode escrever hoje em dia. Infelizmente, o Satan, o Yetzer Hara, ele desenvolveu armas incríveis para uma pessoa fazer Lashon Hara para centenas de pessoas ao mesmo tempo. Alguém que escreve nas redes sociais alguma coisa que denigre uma outra pessoa, ele está fazendo Lashon Hara para centenas de pessoas ao mesmo tempo. Antigamente, para fazer Lashon Hara para centenas de pessoas, você tinha que parar uma festa no meio, subir no palco e fazer o Lashon Hara na frente de todo mundo. Não precisa mais. O Yetzer Hara, olha como ele derruba a gente, alguém que nas redes sociais, ele fica postando, falando mal de uma outra pessoa, que é o que a gente chama, né, fazendo publicamente lavagem de roupa suja. Isso pode atingir muitas pessoas e o dano espiritual para todos os envolvidos, ele está ficando cada vez pior. Então, apesar do nome Lashon Hara, pode ser de forma verbal, pode ser de forma escrita, até mesmo através de gestos, você gesticular
de uma maneira que está ridiculando uma outra pessoa, que está menosprezando uma outra pessoa, uma peça de teatro que você está imitando alguém e fazendo de uma forma caricata para todo mundo dar risada, e isso está diminuindo a honra da pessoa aos olhos dos outros, tudo isso também entra em Lashon Hará e tem consequências muito graves, como fala o Hafetz Haim, que o Lashon Hará, ele mata 3 pessoas, ele mata quem fala, ele mata quem escuta e ele mata sobre quem está sendo falado. Escutar Lashon Hará é tão grave, ou às vezes mais grave ainda, do que falar Lashon Hará. Por quê? Porque, inclusive, tem uma transgressão a mais, que é colocar um tropeço na frente de um cego. Ontem, no Orhot Tzadikim, a gente estava falando de transgressões gravíssimas. Uma das transgressões graves que tem é a pessoa repartir com o ladrão o fruto do roubo. E a pessoa acha que ele não está fazendo nada demais, só que ele está dessa maneira, ele está incentivando o ladrão a continuar nessa vida. Você está colocando um tropeço na frente da pessoa e isso, infelizmente, é uma transgressão por si só. Lashon Hará, a mesma coisa. Óbvio, todo mundo tem curiosidade, a gente começou a escutar uma conversinha, lá tem 2 pessoas cochichando, a gente já liga a nossa antena, a gente já quer escutar aquela conversa, tem que vencer, quando vem aquela vontade de fazer um Lashon Hará, ou de escutar o Lashon Hará, pede para a pessoa parar de falar, se afasta, porque isso faz muito mal para a gente. Aquele que escuta, ele está dando palco para aquele que está falando, ele está incentivando a pessoa a continuar fazendo Lashon Hará e, de certa maneira, é até mesmo mais grave a gente escutar o Lashon Hará do que a gente falar o Lashon Hará. Então, é um ponto muito importante que a gente tem que saber que o Lashon Hará, na verdade, ele acaba sendo uma consequência de outras falhas, de traços de caráter que a gente tem. Então, a pessoa, por exemplo, que ela é muito gananciosa, a pessoa que vive muito conectada com o mundo material, então, essa pessoa, ela vai acabar associando que se ela tem mais bens do que o outro, ela é melhor que a outra pessoa e vai acabar desprezando os outros. Ou uma pessoa também, outra causa da tzarat, era o tzarut ha'ain, o olho estreito. O que quer dizer o olho estreito? A pessoa ser mesquinha, a pessoa, ela infelizmente não querer dividir as coisas boas que ela tem na vida com os outros, ela quer tudo para ela. Então também a consequência vai ser tzarat, ela vai começar com essas manchas que tem no corpo dela e principalmente essas manchas que tem na neshama dela. Então, o tzarut ha'ain, olha o nome já diz, né? De tzarat, tzarut ha'ain. A gente começa a perceber do próprio nome esse olho estreito. O grande problema do Lashon Hará, ele começa no nosso olho. A forma que a gente vai olhar as coisas, a forma que a gente vai olhar situações, é isso que vai definir se a gente vai falar mal das pessoas ou bem das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Tem no Talmud, tem 2 causas para a destruição do nosso Beit HaMikdash. Há quase 2000 anos a gente está esperando a reconstrução do Beit HaMikdash. A gente, todo Tisha B'Av, a gente senta no chão, a gente se enluta. Tem aqueles que todos os dias fazem o Tikkun Hatzot, eles se levantam no meio da noite para chorar pela destruição do nosso Beit HaMikdash. E por que ele foi destruído? Parece que tem uma contradição. Algumas fontes falam que foi o Lashon Hará e outras fontes falam que foi o Sinat Hinam, o ódio gratuito. Afinal, é ódio gratuito ou é Lashon Hará? A resposta é que as 2 coisas estão completamente conectadas. Porque se a gente tivesse numa sala, vem alguém falar para a gente, fala, olha, preciso te contar uma coisa, eu acabei de ver a pessoa que você mais gosta na vida, essa pessoa estava na rua e estava batendo numa outra pessoa. O que a gente pensa? Certeza que se ela estava batendo em alguém, então era um ladrão que ela estava batendo para se defender, ou era alguém que veio denegrir
que veio fazer alguma coisa contra ela e ela está se defendendo. Agora, olha que incrível. Se a mesma frase for falada sobre alguém que a gente já não gosta, olha, você sabe aquele fulano que você não gosta? Eu acabei de ver essa pessoa batendo em alguém na rua. O que a gente fala? Ah, sabia, essa pessoa não vale nada. Eu sempre te disse isso. Como assim? Ele estava batendo em alguém no meio da rua. Peraí, foi exatamente a mesma frase, mas quando eu já tenho uma tendência de não gostar de alguém, quando eu já tenho um sinat hinam, quando eu já tenho esse ódio gratuito, então, infelizmente, a gente vai sempre transformar todas as situações em coisas negativas. A gente vai ter uma tendência de olhar as coisas de uma maneira negativa. A gente tem que tentar trabalhar. Olha que incrível, a gente falou do negatzarat, essa mancha do tzarat, do negativo, para a gente guardar para o resto da vida, que essa mancha, ela vem da gente olhar as coisas de uma forma negativa. Então, a palavra nega é nun, gimel e ain. São as mesmas letras da palavra oneg. Oneg é prazer, oneg Shabbat. Então, é o prazer. Olha que incrível como pode ser que as mesmas letras da palavra nega e a palavra oneg são conceitos, parecem opostos. A diferença entre a palavra nega e a palavra oneg é aonde a gente coloca a letra ain. Ain é olho. Olha que incrível, a letra ain, o nome da letra significa literalmente olho. Se você vai ter oneg na vida, você vai ter prazer, ou se você vai ter negatzarat, tudo depende como você coloca o teu olho, o teu ain. Se você colocar ele de uma maneira positiva, você vai ter prazer, você vai se alegrar com a alegria dos outros, você vai se alegrar de estar sempre julgando as coisas de forma positiva, então você não vai ficar tão chateado, você não vai... A vida começa a ficar com mais cor, a vida começa a ficar mais clara, o contrário. Quando a pessoa só sabe ler, só sabe ver as coisas de uma maneira negativa, então a vida fica mais escura, a vida fica mais difícil. Então a gente tem que, Bezrat Hashem, sempre saber colocar o olho da maneira correta. Como? Aprende com o girassol. O girassol é, como o nome já diz, ela vai acompanhando o movimento do sol. Então, o que a gente poderia pensar? Que num dia nublado, o girassol fica parado. Não fica. Ele consegue descobrir, mesmo acima das nuvens, aonde está a posição do sol. Mesmo nos dias mais nublados, o girassol consegue enxergar aquele sol que está por trás das nuvens. Assim também, a gente deve, Bezrat Hashem, tentar sempre olhar as coisas de uma maneira positiva. Aqui estão me fazendo uma pergunta que já tem a ver um pouquinho com as alahot de Lashon Hara. Alguém que precisa conversar com alguém e precisa desabafar de uma certa situação. Então, aqui o Hafetz Haim, ele ressalta muito que o ponto principal para diferenciar um desabafo de um Lashon Hara é a nossa kavaná. Qual é a minha intenção? Quando eu estou desabafando com alguém, o que eu quero com isso? Eu quero tirar um peso do coração, eu quero pedir ajuda para alguém, eu tenho uma esperança que, falando, por exemplo, com um rabino, esse rabino vai conseguir intervir numa situação e mudar alguma coisa, vai conseguir ajudar uma outra pessoa. Isso é mitzvah a gente fazer. Se eu estou fazendo com a intenção de ajudar e de tirar de dentro de mim uma coisa ruim, e eu estou fazendo isso para alguém que eu sei que não vai se influenciar pelo que eu estou falando e não vai olhar outra pessoa de uma maneira negativa, ao contrário, alguém que vai tentar enxergar o lado positivo, que vai tentar ver o outro lado da história. Então, se a gente vai fazer isso com essas kavanot e com a pessoa certa, pode até mesmo ser mitzvah. Mas, se a gente está desabafando, porque simplesmente está pesado para mim e a gente não toma cuidado com o que a gente vai falar e para quem a gente vai falar, e eu não tenho nenhuma intenção de também ajudar outra pessoa,
aqui já tem que ser muito cuidadoso, porque a gente tem que saber que falar sobre pessoas é um campo minado. No campo minado, um passo errado que você dá, aciona uma mina e pode ser a nossa morte. Assim também a nossa fala, a vida e a morte estão no poder da nossa fala. A fala, ela pode trazer muita vida. Através da fala, a gente pode estudar muita Torá. Através da fala, a gente pode consolar pessoas, a gente pode ajudar, a gente pode dar conselhos para as pessoas. Olha quanta vida a gente pode trazer para o mundo, mas Deus nos livre. Também a morte, ela está no poder da fala, como os nossos sábios ensinam. Uma espada só pode matar quem está perto da gente, mas o Lashon Hará pode matar alguém do outro lado do mundo, pode destruir vidas, pode fazer pessoas perderem o emprego. Quantas vezes já vi situações com professores de escola que às vezes os pais estão chateados com alguma coisa, ao invés de tentar fazer de uma maneira construtiva, eles vão fazer de uma maneira destrutiva, sem parar para pensar que eles podem destruir o sustento de uma família inteira. Então, infelizmente, é muito comum das pessoas estarem preocupadas com o seu problema, não querer realmente resolver e ajudar todo mundo e pensar em todo mundo, em tirar maus entendidos. A pessoa simplesmente quer resolver o seu problema. Isso com certeza não tem nenhuma permissão, e isso é Lashon Hará, e isso pode causar muitos danos psicológicos, financeiros, espirituais, e a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Um outro ponto importante também do Lashon Hará, que a gente tem que ser cuidadoso, um dos motivos que também causam a tzarat é o orgulho. A pessoa ser muito orgulhosa. Quando que a gente fala Lashon Hará de uma outra pessoa? Quando eu acho que eu sou melhor que ela. Peraí, se eu soubesse o meu lugar, se eu olhasse para os meus defeitos, eu não vou ficar falando mal dos outros. Eu só falo mal dos outros quando eu acho que eu sou melhor que os outros. Então, por isso, a gente tem que ter mais humildade na vida. O Lashon Hará, na maioria das vezes, ele vem da pessoa ser orgulhosa, da pessoa realmente sentir que ele é melhor que os outros, que ele vai falar mal dos outros, porque só os outros fazem coisas erradas, ele é a pessoa perfeita. Olha que interessante, quando a gente vai fazer o concerto da Tzarat, a pessoa tinha que levar para o Mishkan, para o Beit HaMikdash, ele tem que levar alguns elementos, né? Um korban é uma oferenda que ele é composto de alguns elementos. Ele é composto de, se não me engano, são cascas de cedro. Cedro é uma árvore muito alta, uma árvore que atinge uma altura muito elevada. Ela tem que levar uma lã tingida de vermelha. Então, a gente sabe, a gente lembra das roupas do Kohen Gadol, e isso até hoje mesmo, nas comidas não kasher, um dos corantes que é usado na indústria é um verme, a colchonilha, que ela é espremida e dela é extraído a cor vermelha. Também aqui na Torá, quando a gente fala sobre uma lã tingida de vermelha, a linguagem da Torá é tolat shani. Tolá é um verme, então esse verme que é espremido para tirar essa tintura vermelha, então ele leva o cedro, ele leva o tolat shani, essa lã tingida de vermelho, ele leva o ezov é esopo, é um arbusto bem baixinho, e ele leva 2 pássaros. Isso é o korban que tem que ser oferecido por uma pessoa que fez Lashon Hará, que pegou tzarat e que agora ele quer se purificar. O começo do processo de purificação é a pessoa ir para o exílio, ele tem que sair do acampamento, ele fica sozinho do lado de fora, pelo menos por 7 dias, quarentena. Olha só o que está acontecendo hoje em dia, a gente está de quarentena, não 7 dias, a gente já está 1 ano de quarentena, que praticamente a gente não está conseguindo sair de casa, não conseguimos voltar para a vida normal. Certeza que também tem a ver com o nosso Lashon Hará. Apesar da gente estudar, apesar da gente saber que o nosso Beit HaMikdash até hoje não foi reconstruído por causa do Lashon Hará, por causa do ódio gratuito, a gente não está se trabalhando nisso. Então, 1 ano ainda não foi suficiente, e é triste de ver
a gente falou sobre as redes sociais. Então, infelizmente, a gente acaba vendo muitas coisas que nas redes sociais, pessoas se agredindo, pessoas falando feio. Às vezes uma pessoa faz um comentário que não foi nem com uma intenção de machucar ninguém, já vem um monte de ofensas embaixo, um monte de palavrões. Infelizmente, a gente não está vendo as pessoas se trabalhando nesse lado da Shmirat HaLashon, o cuidado com o ódio gratuito, e é por isso que, infelizmente, essa pandemia está durando tanto tempo. Com certeza, isso é um trabalho que todo mundo deve fazer. Inclusive, tem um comentarista da Torá que ele fala que a pessoa que falava Lashon Hará, parte do conserto dele, ele tinha que usar uma máscara no rosto. Uau! Olha que coisa incrível, a gente sabe que não existem coincidências. Se a gente está tendo que usar uma máscara para tampar nossa boca, significa os dentes e os lábios não foi suficiente para impedir o nosso Lashon Hará, precisa de mais uma máscara ainda. Então, é tudo para sacudir a gente, para chacoalhar, para a gente tentar tomar cuidado, Bezrat Hashem, com o mau uso da nossa fala. Então, essa semana, que é pelo menos uma semana que a pessoa ficava de quarentena, a pessoa fica isolada, isso é midá keneged midá. Quando a gente fala mal das pessoas, a gente quer afastar as pessoas umas das outras. Então, já que você queria afastar os outros, midá keneged midá, medida por medida, você vai se afastar, você vai para fora do acampamento e por uma semana você vai ficar sozinho, quem sabe. Dessa maneira, você vai conseguir refletir, você vai parar para pensar na vida e, Bezrat Hashem, você vai se arrepender dos erros que você está cometendo. Depois disso, ele vai trazer esses elementos, esse korban. Olha que incrível, o cedro é uma árvore muito, muito alta. Os pássaros, eles estão sempre voando acima dos outros animais. Isso é um lembrete. O Lashon Hará que você fez é porque você se acha melhor que os outros. Quais são os outros elementos? Aquela lã tingida por um verme e aquele esopo que é um arbusto bem pequenininho. Lembra a nossa, como somos pequenos. Como falo, porque a avó lembra de onde você veio, para onde você vai. Lembra que você veio de uma gota podre. Lembra para onde você está indo. Você está indo para um lugar de vermes. E que por que você se acha melhor que os outros? Porque você tem um pouco mais de bens materiais? Isso te faz melhor que uma outra pessoa? Porque você tem mais sabedoria que o outro? Isso faz com que você seja melhor que ele? Com certeza não. Esse orgulho, ele é combatido quando a gente para se enxergar, quando a gente para conhecer, Makiret Mekomo, a pessoa que conhece o seu lugar, a pessoa que para entender quem ela é, o quanto a gente precisa melhorar antes de apontar o dedo para as outras pessoas. Eu tenho uma pergunta muito interessante sobre Lashon Hará. É um erro muito comum de acontecer quando a gente chama a atenção de alguém que fez um Lashon Hará, a pessoa vem e fala: eu queria te contar, você sabe o que o fulano fez? Fala, olha, eu prefiro não escutar, isso é Lashon Hará. Qual é a resposta da pessoa? Não, mas não é Lashon Hará, é verdade o que eu vou te falar. Então, muita gente confunde o conceito de Lashon Hará com mentira. Exatamente o contrário. Se alguém fala coisas que denigrem o outro e mentira, isso é uma outra transgressão chamada Motzei Shemra. É tirar um mau nome sobre a pessoa com coisas mentirosas. Lashon Hará é justamente se é verdade, se tudo que você está falando, eu vi uma pessoa fazendo uma transgressão, eu vi com meus próprios olhos, e eu conto isso para alguém, isso é verdade, mas é Lashon Hará, você está denegrindo, você está diminuindo a outra pessoa e causando danos para ela. Mas a gente sabe a gravidade da Torá de falar uma mentira, Midvar Sheker Tirhak, se afasta da mentira. Então a Torá, muitas vezes, ela ressalta o quanto é proibido, o quanto é grave a gente falar mentira. Mas falar a verdade é o contrário, mitzvah falar a verdade. Então a gente não deve mentir,
o que eu estou fazendo de tão grave quando eu estou falando Lashon Hará? Eu estou falando verdade. Desde quando é proibido falar a verdade? Então, se eu vi uma coisa, eu estou simplesmente contando o que eu vi. Por que isso é considerado uma coisa tão grave? Para responder isso, a gente pode pegar o que está acontecendo hoje em dia com o povo judeu. Principalmente, eles têm um novo tipo, né, agora de antissemitismo, que ele recebe uma roupa linda chamada antisionismo. Não é nada contra os judeus, é contra a ocupação israelense, tudo que vocês estão fazendo. Então, agora na vacina, enquanto tem Baruch Hashem o mundo inteiro mostrando a organização de Israel, olha, eles estão já vacinando a população inteira, eles são um grande modelo para o mundo, está cheio de jornalistas falando o quê? Olha só, enquanto os israelenses dão vacina para eles, eles deixam os palestinos morrerem, é tudo mentira, infelizmente baseado em ódio, que é só para jogar a opinião pública contra Israel. Tem inclusive um movimento chamado BDS, movimento de boicote, para tentar fazer de tudo para que Israel seja isolado e receba punições financeiras, políticas, e a ONU toda hora condenando Israel. A Síria jogar armas químicas não tem problema, o problema é Israel ele querer construir um muro para se defender de ataques bombas, de pessoas jogando pedras nos carros no meio da estrada. Isso não pode, isso é proibido. Então a gente vê que na verdade é um antissemitismo que vem com uma roupa bonitinha, né? De não, é em prol dos palestinos, não tem nada contra os judeus, nós amamos os judeus, nós só queremos que vocês parem de agredir os palestinos. Eu só vi um detalhe interessante, que quando mostram para uma pessoa antissemita, fala, não, vocês estão em terras ocupadas. Então, se você mostrar um mapa de Israel para a pessoa e perguntar qual terra não é ocupada, a pessoa fala, não, vocês ocupam todas as terras. Quer dizer, a solução não é divisão, a solução é vocês irem embora de lá. Então, isso é o bom e velho antissemitismo, que sempre existiu e só dão uma nova roupa para ele ter um pouquinho de cara de politicamente correto, mas é o mesmo antissemitismo de sempre. O que eles fazem? Eles têm que ter material para convencer as pessoas, eles têm que ter material para mostrar o quanto os israelenses estão oprimindo os palestinos. O que eles fazem? Eles divulgam um clipe de 15 segundos, está lá aquele guarda israelense armado até os dentes, ele está com uma barra correndo atrás de pobres criancinhas palestinas, com a roupa toda rasgada, criancinhas pequenas. Olha que injustiça, olha que uso desproporcional da força, como disse a nossa presidente Dilma, né, na época, que Israel ele não pode revidar a nenhum tipo de ataque, é desproporcional, a gente tem que receber bombas na nossa terra e dar um sorriso para todos os nossos inimigos. Assim os antissemitas, eles infelizmente, eles pensam. Então esse clipe de 15 segundos, ele retrata realmente os israelenses, eles maltratando os palestinos. A grande pergunta é, esse clipe, ele é verdadeiro ou ele é falso? Então, isso com certeza, não dá para falar que isso foi feito em laboratório, não foi feito num estúdio. O vídeo, ele é verdadeiro, mas não é por ser verdadeiro que ele é verdade. Ele é uma mentira baseado em fatos reais. Você pode usar fatos reais para criar uma grande mentira quando você manipula os dados. Quando eu pego um vídeo de 2 horas, nesse vídeo está mostrando que os israelenses estão andando tranquilamente nas ruas, eles começam a ser apedrejados, começam a jogar os palestinos. Quem são os palestinos? Às vezes crianças são usadas para fazer isso, para jogar um coquetel molotov, para machucar civis, homens, mulheres, crianças, idosos, e a polícia é chamada para reprimir esse tipo de violência. Então, esse vídeo de 2 horas, que mostra o quadro completo, ele é transformado num clipe de 15 segundos. Apesar da imagem ser real, a imagem é verdadeira, mas a imagem é mentira. Isso não é uma verdade. Você está tirando
a toda a história do seu contexto e contando ela do jeito que te interessa. Olha que incrível, qualquer ser humano, ele tem infinitas qualidades, qualquer ser humano, ele, Baruch Hashem, tem muitas coisas boas, mas somos seres humanos limitados, a gente também tem defeito. O Lashon Hará significa pegar um filme de 2 horas da pessoa e transformar num clipe de 15 segundos. Eu, pontualmente, em vez de olhar todo o lado positivo dessa pessoa, eu só olhar aquele lado negativo, os defeitos dela, o que ela fez de errado. Infelizmente, isso que é o Lashon Hará. Eu não estou falando nenhuma mentira, mas, ao mesmo tempo, tudo que eu estou falando é uma grande mentira. Eu estou transformando um tzadik numa pessoa ruim, porque um detalhezinho da vida dele, eu estou fazendo com que todo ele seja visto, rotulado como uma pessoa ruim. Olha que incrível, midá keneged midá, medida por medida. A pessoa está com 99% do corpo dele saudável. Ele está com uma pequena manchinha, 1% do corpo dele é a mancha de tzarat. Essa pessoa está com tumá, ela está com impureza espiritual e ela tem que passar pelo processo. Mas peraí, ela está 99% saudável. Por que a gente não vai de acordo com a maioria? Você vai de acordo com 1% daquela mancha. Porque foi isso que ela fez. Ela falou mal do outro baseado no 1% de defeitos, ao invés de olhar os 99% de qualidade que ele tem. Então, a gente tem que fazer um trabalho na vida de tentar procurar as coisas boas. Olha que incrível, a gente estudou aqui, Baruch Hashem, todo o Pirkei Avot, a gente explicou o quanto nessa época do ano é importante estudar o Pirkei Avot para o nosso aprimoramento pessoal, para o nosso crescimento. Bezrat Hashem, a gente tem que saber que tem muito na nossa vida para a gente melhorar como seres humanos. Óbvio que tem que estudar as alahot, todas as coisas Ben Adam Lamakom, da pessoa com Deus, mas um grande e árduo trabalho que a gente tem diante de nós é o trabalho Ben Adam Lechaveró, da pessoa com seu companheiro. Então, olha o que o Pirkei Avot fala para a gente. 3 características, elas definem uma pessoa como Talmid, aluno de Avraham Avinu, e 3 características definem uma pessoa como um aluno de Bilam Arashá. O Bilam, o perverso. Quem era o Bilam? Aquele profeta que o ganha-pão dele é amaldiçoar pessoas, amaldiçoar povos inteiros, destruir nações inteiras através da sua boca. Olha que incrível. O que quer dizer que ser um Talmid de Avraham Avinu? Fala o Pirkei Avot, 3 características definem um aluno de Avraham Avinu. Não é só querer falar, não, óbvio, eu sou aluno de Avraham Avinu. Peraí, prova. Tem 3 características para você provar que você é um aluno do Avraham Avinu. Quais são as 3 características? Ain Tová, você ter um bom olho. Você ser uma pessoa humilde e você ser uma pessoa que se sacia com pouco. Essas são as 3 características que definem um aluno de Avraham Avinu. E as outras 3 características definem os alunos de Bilam. Quais são as 3 características? Ain Ra'á, um olho ruim, uma pessoa insaciável com os prazeres do mundo material e uma pessoa que é orgulhosa. Olha que incrível, as 3 coisas que causam o tzarat são as 3 características de Bilam. A pessoa ter muito amor, muito apego pelo mundo material, a pessoa ter orgulho e a pessoa ter um olho ruim. 3 características definem a gente como alunos de Avraham Avinu. Um olho bom, a pessoa está saciada com pouco, ele não precisa de muito. Essa pessoa, ela está, Baruch Hashem, sempre tão bem com ela mesma, que ela também está bem com os outros. Quando a gente quer muito as coisas, a gente entra em competição, a gente começa a querer passar por cima dos outros, isso vai causar o ódio gratuito, isso vai causar o Lashon Hará. E a pessoa ser humilde, ele primeiro querer se melhorar.
Ao invés de ficar cobrando dos outros, cobra primeiro na frente do espelho tudo que a gente tem para mudar na vida. Essas 3 características definem um aluno do Avraham Avinu. Continua o Pirkei Avot e fala qual é a diferença, qual vai ser na prática, o que vai mudar entre ser um aluno de Avraham Avinu e um aluno de Bilam. Está escrito que os alunos de Avraham Avinu, eles vão ter, Baruch Hashem, uma boa vida no mundo material e eles vão receber o Olam Abba. Eles vão ter brachá nesse mundo e eles vão ter brachá no mundo vindouro. E os alunos de Bilam, eles vão herdar o Geinom. Vamos traduzir de uma maneira não muito adequada, mas eles vão herdar o inferno e eles vão descer para o poço da destruição. Então, olha só, em relação a Avraham Avinu, está escrito, eles vão ter uma boa vida aqui nesse mundo e eles vão ter o Olam Abba. Mas em relação a Bilam, parece que está escrito só em relação ao mundo vindouro. Eles vão herdar o Geinom, o inferno, e eles vão para o poço da destruição. Olha que incrível, Geinom está falando do Olam Hazé. Quem tem um olho ruim, quem é uma pessoa que é só movida pelo mundo material, quem é uma pessoa que é orgulhosa, que se acha melhor que os outros, a vida dele nesse mundo já é um inferno, porque ele nunca está contente com nada, ele só sabe ver a todas as situações de uma maneira negativa, ele acha que está todo mundo perseguindo ele, todo mundo fazendo de tudo para prejudicar ele, todas as situações, parece que tudo é muito ruim na vida dele, ele enxerga a vida de uma maneira cinza, branco e preto, ele não consegue enxergar as cores da vida, o inferno é aqui já, não precisa chegar no mundo vindouro para ter o inferno da pessoa já é nessa vida. Bezrat Hashem, a gente tem que ser como alunos de Avraham Avinu. Ain Tová, o que é Ain Tová? Um bom olho. Avraham Avinu foi brigar pelos habitantes de Sdom, uma cidade onde a lei é que é proibido fazer Hesed. Avraham, ele procura méritos nessa cidade. Hashem pode ser que tem 50 tzadikim, ou 40, ou 30, ou 20. Hashem deve ter alguma coisa boa lá dentro. Ele está procurando no meio do lixo. Ele está procurando Hashem. Talvez aqui no meio do lixo tenha algum diamante perdido. Uau! A gente está olhando só o lixo. Abraham consegue olhar que talvez lá dentro do lixo tem um diamante. É por isso que Baruch Hashem, Abraham, ele está escrito, ele chegou no final da vida dele, com todos os seus dias, com uma boa velhice. O que quer dizer uma boa velhice? Ele viveu uma vida plena, ele estava sempre feliz, ele está sempre bem, sempre olhando positivo. Baruch Hashem, ele está satisfeito com pouco, ele está sempre agradecendo mais do que reclamando. Ele, Baruch Hashem, é humilde, ele se curva perante as pessoas. Hashem, eu sou cinzas e pó, eu não sou nada. Quem sou eu para me achar melhor que os outros? Essa é a receita de felicidade no mundo material e Bezrat Hashem, para a gente ter um bom Olam Abba. Shabbat Shalom para todo mundo.